É isso, Rafa. Helena Silva e Maria Eduarda. Boa noite, Helena e Maria Eduarda. A partir de agora já está gravando e a gente vai ver hoje as relações interpessoais. Então, assim, a gente sabe que para assumir, né? Mas a gente entrando. Edilene. Boa noite, Edilene. Vocês estão conseguindo ver a tela? Eu tô. Sim, né? Então, assim, a gente sabe que para estar trabalhando na área da saúde, ou mesmo na administração, né, na disciplina, que é o que a gente está vendo, a gente precisa ter relação entre as pessoas. Ou seja, relações interpessoais. Eu já até falei na turma de vocês. As pessoas, não sei se eu falei lá, né? As pessoas, elas querem conviver com outras intrigada. Então, a gente chega, eu já tenho visto em equipes de saúde, profissionais intrigados com outros profissionais. E assim, como é que você vai estar num plantão, uma equipe de 6 pessoas e 3 pessoas são intrigadas? Quem é que vai perder com isso? É você? Não é você que vai perder, é o paciente. Né? Então, a gente tem que falar dessas relações, que é para a gente ver e saber driblar no nosso profissional, né? Porque as relações entre as pessoas no ambiente de trabalho é um. Fora do ambiente, você pode até continuar intrigado, mas dentro do trabalho, quem perde é o paciente. E é isso que a gente tem que saber se sair, né? Então, as relações interpessoais são todos os contatos entre as pessoas, como eu já falei. Então, se você tem a relação com o médico, você vai ter relação com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com os pacientes, com os técnicos, colegas de trabalho, com o zelador. Então, todas as relações entre as pessoas são chamadas de relações interpessoais. Então, é a competência através da qual o indivíduo se relaciona bem com outras pessoas. Gente, só um momentinho, deixa eu só dar um direcionamento aqui para esses cachorros. Só um momento. Com licença. Passar nenhum cachorro, nada na calçada, aquelas. Sim, então, é a competência através do qual o indivíduo se relaciona bem com outras pessoas. Thalita, por favor, guarda essa cachorra bem aí, mulher.
Então, essa capacidade permite a descentralização do sujeito para interagir com outro sujeito. Então, quando a gente tem a capacidade de saber como é que a gente reage, aí a gente pode interagir. Então, não é o fato de você ser intrigado com aquele colega de trabalho que você não vai saber reagir diante das circunstâncias, né? Então, mostra a capacidade de uma pessoa para entender as intenções, as motivações e os desejos alheios, em consequência, sua capacidade para trabalhar eficazmente com outras pessoas. As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de interação. Não há processos unilaterais na interação humana, ou seja, tudo que acontece no relacionamento interpessoal decorre de duas fontes, do eu e o outro. Então, tá lá. Você, como profissional da enfermagem, né, você só tem como tirar do paciente o que é que ele tem, o que é que ele está sentindo, as angústias, tudo em relação à hospitalização, se você tiver uma boa relação com ele. Bem aí nessa figura, a gente está vendo a enfermeira, né, mostrando um celular para ele. Por quê? Porque encontrou essa pessoa entristecida, até mesmo com pelo que ela está passando no hospital, né, na internação. O que é que ela fez para amenizar essa relação dele? Ela colocou ele para ver alguém da família. E assim ele interagir melhor com ela. Tá entrando alguém. Boa noite, Fabiane. Então, é importante relacionar-se. Então, é através das relações que a gente vai, tipo, montar o quebra-cabeça, né? Então, se você tem a melhor inter-relação, com certeza você vai obter tanto do seu subordinado, né? Como daquela pessoa que você está cuidando. E assim você vai conseguir montar o plano de atendimento e assim obter resultados, né? Então, a partir do momento que você dá importância a se relacionar bem, as ações que você pode ter para melhorar seu relacionamento são inúmeras. Então, primeira delas, você vai ouvir mais. 2, observar as pessoas, seus hábitos e as suas emoções. Então, às vezes, a gente está lá no PSF, eu digo porque eu trabalho no PSF, então minha vivência é maior no PSF. Às vezes eu escuto até os próprios profissionais falando, eita, mas aquele paciente parece que tem um negócio nele, uma coceira, só pode. Isso os outros falando. Porque toda semana ele está aqui. Então, ele vai fazer o que no posto toda semana? Ele vai atrás de atendimento. Ele pode até não ter a doença física, mas ele tem a doença, ó, de querer saber ser ouvido. Então, ele tá ali toda semana, não é só porque ele acha o médico bonito, ou o enfermeiro bonito, ou o atendente bonito, ou o técnico bonito, não. Ele tá ali é porque ele tem alguma coisa nele que está angustiando. Então, ele quer, como se ele quisesse ter um refúgio, né? Então, esse refúgio dele, ele vai encontrar lá na equipe. Ali tem alguém que está escutando ele. Por quê? Porque se não tivesse escutando, na primeira vez que ele fosse e a pessoa falasse de qualquer jeito com ele, ele ia embora e não voltava mais. Então, se ele está indo toda semana, é porque ele tem algum problema. Pode não ser o problema físico, mas ele vai estar com um problema mental, né? Então, ele quer ser ouvido.
E ele está procurando ali naqueles profissionais essa saída. Então, permite também ainda compartilhar o conhecimento, oportunidades e sucesso. Então, sempre manter uma boa comunicação com clareza e honestidade. Por quê? Porque o paciente, ele também precisa ter a confiança naquele profissional que ele está atendendo. Porque uma vez ele não adquirir essa confiança, ele também não volta. Ele vai dizer o quê? Eu tiro de vocês com os professores. Quando você tem um feedback bom com o professor, você tem ânimo para assistir a aula. Agora, se você não tem, na hora que imaginar que a aula daquele professor, que você não aguenta a aula, que você não consegue prender sua atenção, você vai dizer o quê? Ah, meu Deus, já é a aula daquele professor. Eita, que o dia hoje não passa. Não é assim? Então, permite também lembrar o que é importante para cada pessoa. Então, essas relações, elas são importantes. Por quê? Porque ele vai manter esse feedback da relação de paciente com profissional e do profissional com o paciente. Então, o relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e prazeroso, permitindo trabalho cooperativo, tanto em equipe, né, como a integração de esforços, conhecimento e experiências para chegar no objetivo comum. Qualidade da assistência prestada ao paciente. Então, essa qualidade da assistência prestada ao paciente, com certeza vai ser melhor. Por que que hoje se trabalha muito a humanização? Eu até perguntei na aula passada. Por quê? Porque todo mundo quer ser atendido. Todo mundo quer ser ouvido na hora que vai precisar da assistência. Então, se você não ouve bem, o paciente vai sair insatisfeito. Por quê? Porque na hora dele dizer, eu não vou ficar boa porque aquele médico não me escutou direito. Se ele tivesse me escutado, ele ia passar o remédio direito, eu ia tomar o remédio certo e não ia mais voltar lá. No entanto, o paciente vai lá no médico, o médico não escutou bem, porque tinha um monte de gente lá fora para ele atender, e que hoje a gente nota que as pessoas também não têm paciência para um atendimento longo. E aí, o que é que ele vai fazer? Vai embora, né? Então, ele vai, entra no consultório médico, ele diz o que tinha, o médico dá lá o remédio dele, passa o remédio dele e manda ele embora. Quer dizer, não escutou nem bem o paciente dizer o que era que tinha. E aí já despachou. Então, ele foi embora, ele não orientou quanto ao medicamento que era para tomar. Ele saiu sem perguntar, chegou em casa, não soube o que era que tinha na receita e vai tomar o remédio de qualquer jeito. Ou então tende a tornar-se muito tenso, conflitivo, levando à desintegração de esforços e final de solução do grupo. Então, é importante a gente manter essa boa interação. Então, as relações interpessoais são forças que impulsionam empatia. O que a gente tem empatia com outra pessoa? É a gente se colocar no lugar daquela pessoa. Quando você tem empatia pelas pessoas, você sabe enxergar a pessoa por dentro. Por quê? Porque no momento que você imagina o que aquela pessoa tá passando, e se colocar no lugar dela, como se fosse você que estivesse ali naquele local, aí sim você vai ter empatia por ela. Motivação. Quando é que a gente se sente motivado? O que é que faz vocês serem motivados? Alguém pode me responder? Bora lá, Andréia. Andréia? Pergunta bem de novo. O que é que faz você ter motivação por alguma coisa? Interesse. Você tem interesse naquilo ali. Você gostar daquilo ali.
Você é motivado com o técnico de enfermagem? Se eu sou motivada pelo técnico? Sim. Sim, eu Tanto sou. é que você quer ser técnica, né? Eu quero. Então, toda vez que você está estudando alguma disciplina nova, você tem mais vontade de trabalhar dentro da área, não é não? Comigo acontece assim. Eu quero ouvir agora do Irã. O Irã não é falante na sala de aula, né, Irã? Josias. Ninguém quer falar, só a Andréia. Então, outra coisa, outra relação interpessoal. Ter iniciativa. Então, você tem que ter iniciativa em qualquer ambiente de trabalho. Não é você ficar esperando as coisas caírem do céu, ou você chegar lá, esperar pelo seu chefe ficar mandando. Porque uma coisa é, quando você chega no ambiente de trabalho, aí tudo que você vai fazer naquele local de trabalho, você vai estar, você vai ter que ter iniciativa na hora de fazer alguma coisa. A pessoa que não tem iniciativa é aquela pessoa que ela só trabalha com o que é para ser feito. Se ela tiver 10 atividades para fazer, depois que ela fizer aquelas 10 atividades, pronto, ali morreu. Ela não tem mais a iniciativa. Então, ela não vai ter mais iniciativa. É como a pessoa que diz assim: eu vou trabalhar de 8 às 4 da tarde. Aí aparece o chefe e diz assim: gente, hoje adoeceu uma pessoa. Eu queria que alguém trabalhasse de 4 às 10. Eu pago dobrado e a outra pessoa está doente. Eu queria saber quem é que pode fazer. Aí a pessoa grita logo: eu só vou trabalhar até 4. Pronto, estou no meu horário. Quer dizer, você também não se colocou, não teve empatia por aquela pessoa que estava doente. Porque se você tivesse, o que é que você ia fazer? Não, eu vou trabalhar hoje por ela, porque amanhã pode ser eu que esteja no lugar dela. Então, eu vou precisar ter iniciativa de me oferecer e dizer que eu vou ficar no lugar da minha amiga. Eu preciso ter empatia e eu preciso estar motivada para fazer aquele trabalho. Outra coisa, se aquele trabalho for ruim, ninguém vai querer. Porque quando a pessoa trabalha ou faz alguma coisa, obrigado, a pessoa não tem iniciativa. Você também tem que ter competência, né? É uma das partes da relação interpessoal. É a competência. E tem que ter o apoio, ou da chefia, ou da gestão, ou das pessoas com quem você trabalha. Porque, às vezes, a gente nota, mas em gestão de RH, né, de recursos humanos. Tem lá 10 funcionários. Aí você sabe que, geralmente, principalmente nessas empresas privadas, tem uma pessoa que ela se destaca melhor. É uma pessoa que ela tem iniciativa, que ela tem empatia, que ela trabalha motivada, que ela é competente. Então, essa pessoa, como ela é aquele funcionário nota 10, ela vai ter apoio, tanto da gestão quanto dos amigos. E até porque quando ela não tem o apoio dos amigos, o que é que vai acontecer? Então, o pessoal começa a criticar, né? Porque ela se saiu e vai chamar ela de babona, que só quer puxar saco de chefe. Quando a pessoa é assim, né? Muito dedicada. Só quer puxar saco de chefe e que não sei o quê, bababá, bababá. Quer dizer, termina ela sem ter o apoio dos amigos.
E aí, o que é que a pessoa já fica sem essa falta de apoio? Vai se sentir desmotivada. E aí não vai trabalhar direito. Então, é por isso que é importante essas forças, elas trabalharem juntas. Tanto a empatia, como a motivação, a iniciativa, a competência, ter o apoio, né, tanto da gestão como dos subordinados, né? E as forças que restringem é a vaidade, a apatia, a dependência, a timidez e a manipulação. Quer dizer, pessoas que são manipuladas por outras. É realmente importante relacionar-se bem com as pessoas? Acabei de dizer para vocês por que é importante, né? Porque quando a pessoa se relaciona bem, o chefe ganha, as amizades ganham, a equipe ganha e os pacientes ganham. Então, a gente tem que manter aquele ambiente de trabalho harmônico. Então, quando você trabalha, tem amizades harmoniosas, você só tem a ganhar, não só você, como todos que ali trabalham. Uma turma como a de vocês, é importante todo mundo estar em harmonia. Porque quando não acontece a harmonia, um grupo anda para o lado e o outro grupo anda para o outro. Eu já entrei em turmas que uma parte é intrigada com a outra parte. É assim, a turma se divide em dois. É a metade para um lado, metade para o lado esquerdo e a metade para o lado direito. Então, quem é do lado esquerdo só gosta quem é do lado esquerdo, e quem é do lado direito só gosta de quem é do lado direito. O relacionamento entre os membros de um grupo, seja de simpatia e amizade, ou de empatia e confronto, resulta na criação ou na destruição de sua eficácia como equipe. Então, esse relacionamento, ele só vai funcionar bem se tiver a simpatia e a amizade, né? Por quê? Porque, caso contrário, a antipatia e o confronto vai resultar na destruição da eficácia da equipe. Então, não adianta essa questão de brigas. Isso a gente já sabe no cotidiano da gente, né? Mas na relação de trabalho, a gente vai ter que saber mais ainda. Muitas vezes a gente tem que fazer vista grossa. A gente sabe que o colega, ele não é muito nosso fã, mas a gente sabe que vai ter que conviver. Nosso ambiente de trabalho é o segundo lugar. Aliás, a gente passa mais tempo mesmo no ambiente de trabalho do que em casa. Então, é importante que a gente mantenha essas relações de trabalho, relações saudáveis. O que acontece muito é que quando o profissional chega lá no ambiente de trabalho, ele esquece tudo que ele estudou na sala de aula. Aí tem as picuinhas, tem os falatórios dos outros membros da equipe. Ó, fulano, nem acredito naquela pessoa, porque aquela pessoa é muito fuxiqueira. No entanto, aquela pessoa está fuxicando, né? Então, a gente sabe que essas relações, elas têm que ter relações saudáveis, têm que ser saudáveis. Esse é um assunto de administração. Então, esse assunto, durante muito tempo, ele foi pesquisado. Para se fazer uma aula dessa e colocar na cadeira de administração, na grade da disciplina de administração. Por quê? Porque é muito importante estudar as relações interpessoais no trabalho.
A valorização dos relacionamentos vem tomando força no perfil profissional que as organizações exigem. Onde se buscava, acima de tudo, a experiência técnica, hoje ganhou seu espaço para as habilidades comportamentais de flexibilidade, inteligência emocional, criatividade e outras mais. Então, quando você é chamado por uma empresa para entrevista, lá na entrevista, ele não vai lhe dar uma prova teórica, não. Ele sabe que a teoria você já sabe, você já veio da sala de aula. Ele vai querer ali, lhe ver nessa entrevista, é saber quais são as suas habilidades. Ele vai lhe testar em relação aos seus amigos. Ele vai colocar, ele vai criar situações de dois membros na equipe de trabalho. Ele vai perguntar como é que você se sairia. Vai dizer, digamos que criou uma situação de uma fofoca em relação a você no ambiente de trabalho. Aí ele vai dizer assim: bom, fulana, que eu estou contando a história de duas pessoas que trabalhavam juntas. E agora me diga, se fosse você, como era que você ia agir? Aí ele vai esperar a sua resposta. Aí você vai dizer, se fosse comigo, eu metia logo era a mão na cara dele. Ou então, ele não ia mais nem trabalhar, porque eu ia pegar ele todinho lá fora. Então, eles vão fazer essa entrevista é justamente para isso, para lhe testar, para saber como é que você trabalha. Porque a questão da teoria é o mínimo para ele. Você já mandou seu currículo. Você já disse que era técnico, você já disse que era especializado, você já disse qual era o seu forte para trabalho. Agora, ele quer saber a sua relação interpessoal. Quer dizer, dentro da empresa. Por quê? Porque eles não fazem questão de pessoas. Vou ver aqui, tem mais alguém. Então. Eles não fazem questão de pessoas que vão trabalhar com picuinha. Ontem eu cheguei lá no hospital aqui de Terezinha, né? Vala, tem uma pessoa aqui dizendo que eu não coloquei o link. Oh, meu Deus. Vou mandar aqui para ela. Eu entrei só na turma Y. É porque eu tô em dois grupos. Gente, eu não botei. É porque eu achava que era uma turma só, por isso que eu botei só na Y. Mas aí vocês entram, que tá com pouco tempo que a gente começou, viu? E aí vocês voltam e vê o início da gravação, tá bom? É turma XY e turma Y, né? Boa noite, Manuela. Marília. Boa noite, Marília. Vai já entrar logo a outra. Mauriceia. Ô, minha gente, me desculpe, mas é porque eu nem caiu a ficha de que são dois grupos. E aí eu mandei para a turma Y. E aí vi tanto aluno, eu digo, não, tá todo mundo nessa turma. Mas aí vocês voltam e vê o início da gravação, tá?
Então, vamos retornar aqui. Então, onde se buscava, acima de tudo, experiências técnicas, hoje ganhou-se o espaço para as habilidades comportamentais de flexibilidade, inteligência emocional, criatividade e outras mais. Então, a gente sabe que para manter um grupo harmonioso, né, harmônico entre si, é preciso também observar as habilidades comportamentais, sim. Em relação à funcionária que eu vi ontem, né? Então, essa funcionária, ela já dava para notar que era uma funcionária que sabia da vida de todo mundo. Então, assim, eu me sentei lá, acho que uns 10 a 15 minutos. Mas nesse momento, nesses 10 minutos que eu passei lá, eu tirei o papel dessa pessoa todinho. Deu para eu tirar como era que era ela. Quer dizer, 10 a 15 minutos que eu passei lá sentado nessa UBS, aqui em Teresina. Digo, meu Deus do céu, como é que a pessoa é desse jeito? Ela sabia de tudo sobre todo mundo. Então, assim, eu acho que você deve até centrar, né, mais no profissional. Da vida pessoal, não. É fácil a gente ter uma relação. Se você observar, nessa figura, tem duas pessoas. Se você observar, tem duas pessoas que se imaginam, né, por essa figura, que fora da unidade, elas são inimigas, né? Mas no ambiente, elas se dão bem. O que é que está me dizendo isso? Por quê? Alguém quer me responder? Alguém sabe me responder? Eu penso que seja pela ética profissional. A ética, né? Isso. Quem mais? Só por esse aperto de mão, a gente sabe que elas se dão bem dentro da instituição. Mas lá fora, o que é que me diz que elas não são? Porque, boa noite, professora. A partir do Boa noite. momento que a gente entra na unidade de trabalho da gente, o que vale é o profissionalismo. Dentro Então, do as suas hospital. rixas ficam lá fora, né? Isso. A partir do momento que você pisa o pé no seu serviço, sua vida pessoal, seus problemas ficam lá fora. Ficam Dentro do lá fora. serviço vai o profissionalismo, o respeito, Ninguém você. tem nada a ver com sua vida pessoal, né? Até assim, uma vez, eu até fiquei assim, meio chateada, sabe? Mas eu vou dar só esse exemplo, e aí, às vezes, a gente não sabe, né? Porque a gente quer outras relações com a pessoa, principalmente quando a gente trabalha muito tempo numa unidade. Eu trabalhava um certo local, e essa pessoa, eu notava que ela era muito, assim, mal-humorada, né? Ela maltratava todo mundo. A mim, não, porque a mim ela nunca foi com grosseria, e foi nesse dia, né? Mas aí depois, na frente, eu tive a oportunidade de dizer para ela, que até nesse dia eu não disse nada. Aí eu disse para ela, né, nesse dia, eu disse, olha, eu acho que você deveria, eu vou lhe dizer uma coisa, não sei nem se você vai gostar de eu me entrar assim, mas eu vou fazer uma coisa, mas é em relação ao serviço, tá? Eu vou te dizer uma coisa e vou te dar um toque. Muda a tua relação aqui dentro. Aí ela, o que é? Eu disse, não, é porque eu noto que você é muito mal-humorada, você maltrata as pessoas, você não é a primeira vez que eu vejo você. Eu vi essa pessoa dando uma resposta para outra pessoa, um paciente. Foi na Secretaria de Saúde, né?
Aí eu noto que você trabalha assim muito mal-humorada, parece que não gosta do que faz. Eu falei, pra quê? Eu fui dizer isso pra ela, sabe o que é que ela disse? Isso eu já estava com 16 anos de trabalho com essa pessoa. Aí ela disse assim, olha, não me interessa o que você está me dizendo. Ela disse desse jeito. Quer dizer, ela, em vez de pegar isso para ela, uma crítica construtiva, não, ela foi chateada. Ela disse, olha, eu não quero saber, você não tem nada a ver com a minha vida. Daqui para dentro, a gente trabalha junto. Eu não faço nem questão de quem trabalha aqui comigo ser meu amigo lá fora. Minha gente, eu não sabia onde era que eu botava a minha cara. Eu digo, meu Deus do céu. Essa daí deve estar num lugar muito sombrio, só pode. Meu Deus, ainda não aceitou a crítica, né? A crítica construtiva que eu fiz para ela, né? E aí eu sei que passou. Aí o secretário de saúde mudou, né? Quando ele mudou, aí ele me convidou para ser coordenadora do PSF. Eu aceitei, né? E aí eu disse para ele, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é mudar a relação dessa pessoa bem aqui. Nós vamos tirar ela desse lugar que ela trabalha e vamos botar para outro local. Um local que ela se dê melhor. Porque ela não está trabalhando bem. Por quê? Porque ela vai adoecer. Se ela continuar trabalhando desse jeito, ela vai adoecer. E assim, quando o funcionário adoece no trabalho por conta do trabalho, aí ele tem direito até de se aposentar. E aí, assim, o secretário fez. Eu chamei essa pessoa, aí disse que queria mudar ela de setor, porque não estava dando certo ela naquele setor, ela não estava ganhando, e nem quem prestava, porque ela trabalhava logo na vigilância, né? Então, ela tinha que conviver com as equipes. Nem ela estava ganhando, nem os profissionais da equipe estavam ganhando, e nem os pacientes que precisavam passar na mão dela estavam ganhando. Então, a gente tinha que mudar essa profissional de setor para resolver a vida dela. E resolver a nossa. Aí, tudo bem. Ele, não, você é a coordenadora, você decide. Minha gente, olha, não demorou 2 meses para ela vir me pedir desculpa, acredita? Ela veio, olha, Conceição, me desculpa, realmente. Hoje eu sei que eu fui muito grossa com você, eu não lhe escutei. Naquele momento eu estava doente. Eu estava doente. Então, assim, eu não escutava ninguém. Para mim, todo mundo que se entrava na minha vida para dizer alguma coisa, a pessoa estava querendo se meter na minha vida. E hoje eu vejo que você veio para me ajudar. Pois, olha, hoje, minha gente, essa pessoa anda sorrindo, trata todo mundo bem, quer dizer, o sorriso dela vai de uma ponta a outra. Então, assim, por quê? Porque eu percebi que ela estava adoecendo. E é isso que a gente deve fazer. Não é fácil a gente fazer isso bem aqui, não. Você ser inimigo de uma pessoa lá fora e lá dentro do ambiente de trabalho você tratar como se não houvesse nada. Isso aí não é fácil, não. Não é só dizer assim, aqui dentro eu tenho que tratar a pessoa bem porque eu trabalho com ela. Não, não é fácil, até porque é como se diz, o perdão, quando a gente perdoa uma pessoa, que a gente tem muita raiva de uma pessoa, aí a gente diz assim, perdoa que tu melhora, mas o perdão é lá de dentro. Quando é que a gente perdoa? Quando a gente consegue abraçar aquela pessoa, abraçar e conviver com ela. E você consegue apagar o que aquela pessoa lhe fez. Aí sim, isso aí é perdão. Porque aquele perdão que você faz e diz assim, eu perdoei, mas eu quero ele longe de mim. Isso aí não é perdão, não, viu? Então, é assim as relações que a gente tem com as outras pessoas. A relação, a gente vai ter o quê? O enfermeiro, com o médico, o fisioterapeuta, que é a relação na saúde, com assistente social, com auxiliar de enfermagem, com nutricionista, técnico de laboratório, farmacêutico, técnico de raio-x,
o assistente social, o bioquímico. Então, é todo mundo que vai ter a relação interpessoal dentro da empresa. Quer um pouquinho? Para desenvolver a sensitividade social e a flexibilidade de comportamento, nós precisamos de um melhor conhecimento de si próprio e de outros tipos de comportamento e atividade, em razão de conflitos interiores que não conseguimos resolver. Ter uma melhor compreensão dos outros, interpretando pelo que eles são e não pelo que desejaríamos que eles fossem. Melhor convivência em grupo, pela percepção dos vários comportamentos em grupo, do seu funcionamento e a interação dos indivíduos. Então, a gente tem que desenvolver a sensitividade. Então, a gente tem que ser sensitiva, de observar aquela pessoa de longe e compreender como é que aquela pessoa, ela interage com você. Tem gente que diz assim, eu não gosto muito daquele médico que entra na equipe. Eu já falo assim com o médico, porque a gente vê que é o mais difícil, assim, de se interar, né? Na maioria das vezes. Aí, quando chega um médico, os pacientes vão para a gente e dizem assim, eu não gostei muito daquele doutor, não, que ele nem sorri muito, é sério. Do jeito que entra, ele sai. Minha gente, ó, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Todo mundo tem um jeito. Ele é bom no que ele faz. Ele veio aqui para passar o remédio, para cuidar de vocês, né, para deixar vocês bem. Então, vamos respeitar. Com o passar do tempo, ele vai lhe conhecer melhor, ele vai se abrir. Não tem gente que é assim, que é tímido, não consegue se abrir para as pessoas? E a gente tem que estudar esses comportamentos. O conflito. Então, a partir de divergências de percepção e ideias, as pessoas se colocam em posições antagônicas, caracterizando uma situação conflitiva. Os conflitos interpessoais se encontram nas relações de indivíduo com o grupo, dos indivíduos entre si, do grupo com o outro, do dirigente com o grupo e do indivíduo com o líder. Situações estressantes no trabalho. Então, a gente sabe que essas relações vão existir, né? E que a gente tem que estar capacitado a resolver esses problemas. Agora, claro, a gente tem que se preparar para conviver com outras pessoas estranhas quando a gente consegue resolver os problemas dentro da gente. Então, se você é bem resolvida, você consegue se resolver com outras pessoas. O relacionamento profissional-paciente. Então, a qualidade de um serviço assistencial está diretamente associada à qualidade da relação interpessoal que ocorre entre os pacientes e os profissionais encarregados da assistência. A relação profissional de saúde e o paciente, a palavra-chave chama-se confiança. Então, primeiro, você vai passar a confiança para os seus pacientes. Como é que você vai passar a confiança? Se mantendo um profissional ético. Quando você vai passar que você é ético, é um profissional ético, a partir do momento que você... Porque quando você chega numa área para trabalhar, os pacientes, eles vão observar as suas condutas, as suas atitudes. E assim, quando ele vê, embora ele não lhe veja falando qualquer coisa com ele, mas ele vai observar o seu tratamento com outras pessoas. Aí sim, ele vai adquirir a confiança em você. Quando ele adquire a confiança, aí sim a sua relação com ele vai ser 10 mil vezes melhor. Humanização. Então, é preciso essa assistência ser humanizada.
Então, o termo humanização é o ato ou efeito de humanizar, é tornar humano, é dar condição humana. Então, de acordo com Peterson e Zerad, humanização é uma atitude de respeito à dignidade e à natureza humana, voltada para a essência, singularidade, totalidade e subjetividade do um. Então, quando eu falo em humanização, que a gente leva esse termo humanização para o SUS, a gente já vê logo desumanizado, porque a gente sabe que muitas atitudes, muitas relações interpessoais no SUS estão desumanizadas. Então, são relações desumanizadas. Por quê? Porque a maioria hoje, quem é tratado pelo SUS, é tratado sem respeito, tem a questão das filas, a questão da banalidade do atendimento que os profissionais fazem, né? Tem profissional que não é humano, tem paciente que não é humano, porque a humanização não é só do profissional para o paciente, não. Humanização também é do paciente para o profissional. Não é só dizer que é o paciente que tem direito. Não, o profissional também tem o direito dele. Porque a partir do momento, quando o paciente chega lá na unidade e chega agredindo o profissional, xingando o profissional, dizendo que o profissional está sendo ladrão, está sendo isso, está sendo aquilo, ele também está sendo desumano. Então, a assistência humanizada é tanto do profissional com o paciente, como do paciente com o profissional. O cuidar humanizado implica, por parte do cuidador, a compreensão do significado da vida, a capacidade de perceber e compreender a si mesmo e ao outro. A humanização no atendimento exige dos profissionais de saúde, essencialmente, compartilhar com seu cliente experiências e vivências que resultem na aplicação do foco de suas ações. Humanizar o cuidar é dar qualidade à relação profissional da saúde cliente. É acolher as angústias do ser humano diante da fragilidade do corpo, mente e espírito. Então, quando a gente fala lá que aquele paciente, ele vai na unidade de saúde, ele não tem nada, a gente está desumanizando aquela assistência. Por quê? Porque humanizar é você justamente interagir corpo, mente e espírito. Ele pode estar com o corpo bem, a mente bem e o espírito não. Ele pode estar o espírito bem, a mente não. Ele pode estar o espírito bem, a mente bem e o corpo não. Então, assim, é o equilíbrio dessas três partes, né? Corpo, mente e espírito. O cuidado de cuidar é a forma como se dá o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção e zelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. O grande desafio dos profissionais de saúde é cuidar do ser humano na sua totalidade, exercendo uma ação preferencial em relação à sua dor e ao seu sofrimento nas dimensões física, psíquica, social e espiritual, com competência de técnica, científica e humana. Então, é como ele diz que o grande desafio dos profissionais de saúde é justamente cuidar dessas partes por um todo, tanto da parte física, como da parte psíquica, como da parte social e da espiritual. Então, a comunicação, quando ele fala de comunicação, ele diz que é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando-se mutuamente a sociedade onde estão inseridas. É o processo que consiste em transmitir
e receber uma mensagem com a finalidade de afetar o comportamento das pessoas. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. Claro, a gente precisa, para se comunicar, receptor. Se eu me comunicar com uma pessoa, vou ver que está chegando mais alguém. Não. Se eu estiver achando que eu vou me comunicar com alguém que não recebe a mensagem, como é que eu sei que as pessoas estão recebendo a nossa mensagem? Quando ela recebe a mensagem e dá o feedback. Eu sempre digo, minha gente, não existe melhor termômetro do serviço de um profissional do que a população que ele está atendendo. Quando você atende bem, a população volta. Ou seja, uma pessoa que é bem atendida, ela traz mais um. E aquela pessoa que é mal atendida, ela tira 10. Isso aí vale também para vendas. A venda, quando ele recebe um mau atendimento, né, numa loja, ele leva mais um comprador. Quando ele é mal atendido, ele tira 10 compradores. Então, assim também é o nosso serviço, porque se a gente está lá na UBS, se a gente está lá no hospital, a gente está vendendo o nosso serviço. E se você está vendendo, você quer o quê? Ter mais serviço, né? Mais pacientes à sua procura. Então, a comunicação interpessoal, para que essa comunicação seja satisfatória, um elemento de extrema importância é a empatia. Quer dizer, é você se colocar no lugar do outro. Muitos fatores dificultam a empatia entre o emissor e o receptor. Entre elas está julgar os outros a partir dos nossos valores, ter uma postura hostil e ter diferenças pessoais. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu não vou fazer o julgamento daquela pessoa. Ou seja, você vai dizer, a pessoa faltou porque estava doente, aí você vai dizer, duvido. Eu duvido que ele esteja faltando porque está doente. Eu tenho certeza que ele está lá em tal lugar. No entanto, a pessoa realmente está doente. Ou então, a pessoa está se colocando no lugar dele e fazendo aquilo que ele faz. Então, pelas atitudes que ela age, ela já acha que o outro também está agindo como ela estaria agindo, né? Trate as pessoas pelo nome. Olhe para as pessoas enquanto fala. Então, são atitudes que faz você ter uma comunicação interpessoal eficaz. Ouça todos os sentidos. Ver, ouvir, sentir, né? Coloque-se no lugar do outro. Evite preconceitos ou pré-julgamentos. Inspire confiança. Mantenha o equilíbrio emocional. A interação social. Então, o processo de interação humana supõe necessariamente comunicação. Estamos sempre comunicando algo, seja através de palavras, gestos, postura corporal, etc. Né? O simples fato de estarmos em presença do outro modifica o contexto perceptivo, promovendo a interação que é, afinal, a comunicação com mensagens emitidas e recebidas de cada participante da situação conjunta. Fatores que afetam a comunicação. Então, eu tenho o emissor. Então, o emissor é aquele que envia a mensagem. Então, quando ele tem dificuldade de falar, né, de fonação, o estado físico e emocional dele não está bom, o conhecimento dos símbolos, eu posso citar como exemplo a linguagem Libras. Então, para eu me comunicar
de forma eficaz na linguagem Libras, eu tenho que conhecer os símbolos. Se eu não conhecer, eu não vou conseguir me comunicar direito. Mensagem. Então, a mensagem é o que eu emito, né? Pelo emissor, ele vai emitir a mensagem. Seria a frase, as palavras que ele libera, né? Então, nós temos alguns fatores que afetam a comunicação. A dificuldade de expressar e a emissão de duas mensagens conflitantes. Por que a pessoa que não tem aquela, como é que se diz? Aquela facilidade de falar em público, né? Ele não vai se expressar bem. Por quê? Porque ele vai ter tanta timidez, tanta vergonha de falar, que ele não vai dar um bloqueio nele, ele vai ter dificuldade de sair o que ele estudou. Por quê? Porque ele não treinou a comunicação interpessoal dele. É a emissão de duas mensagens conflitantes, ou seja, tá ali uma turma cheia de pessoas, né? Aí duas, três pessoas falando ao mesmo tempo. Então, vai ter dificuldade nessas mensagens. E o receptor, que é outra parte que vai dificultar a comunicação. Quando o receptor tem problemas auditivos, quer dizer, não escuta bem. Quando ele tem um nível cultural menos do que o outro que transmitiu a mensagem, né? Quer dizer, ele não recebeu de uma forma, né, significativa para aquela outra pessoa que estava emitindo a mensagem. Quando ele está com integridade física e do processo fisiológico, e dependendo também do fator emocional dele. Ele estava deprimido, ou o sentido estava em outro lugar, ele não conseguiu escutar bem. Às vezes eu tiro mesmo pelo professor, né, por mim. Às vezes a gente está na sala de aula, dando a aula, e a gente nota que tem um aluno que está voando. O aluno, ele não está conversando, ele está olhando para você, mas o professor, ele percebe que o aluno, além de estar olhando para ele, mas o sentido dele não está na aula, está no outro local. Então, aquela comunicação ali, para aquele aluno, não está funcionando, porque ele não está escutando. Ele pode até estar de olhos abertos, ouvido aberto, mas o sentido está lá no outro lugar, né? Então, as formas de comunicação, ela pode ser forma verbal e a forma não verbal. Quando eu me comunico pela forma verbal, eu estou enviando a mensagem, ele está decodificando e está recebendo a mensagem, quer dizer, está escutando. Essa é a forma verbal. A não verbal é a comunicação que eu estou tentando me comunicar e o emissor, ele vai me responder não com palavras, mas com gestos. Então, às vezes, a gente está lá na UTI, né? Aí a pessoa está lá em coma. Por isso que diz que a pessoa deve evitar falar perto de pessoas que estão em coma. Por quê? Porque a pessoa que está em coma, diz que o último sentido a ir embora é o da audição. Então, ele está fora de si, ele está em coma, mas ele está ouvindo. Às vezes a pessoa está bem a fase mesmo, bem terminal, aí você chega lá e diz assim, seu fulano, você está me ouvindo? Aí ele levanta só o dedo, ó. Ou então sai uma lágrima, quando fala com alguém, uma pessoa da família chega, fala, aí sai uma lágrima, né? Então ele está se comunicando. Ou então você dá um beliscão e ele mexe, está se comunicando. Está se comunicando da maneira não verbal. Então, as ações, muitas vezes, falam mais alto do que as palavras. E é verdade. A gente vê uma ação boa naquela outra pessoa e a gente está tendo uma forma de comunicação. Uma boa educação, né? Dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre a gente tem que ser cordial com as pessoas. Tratar bem. Às vezes a pessoa com um sorriso, um gesto,
você está se comunicando com a pessoa. É verbal? Não, é não verbal, mas é comunicação. Então, a comunicação verbal é a palavra falada e escrita. Ela diz que tem que ter clareza, concisão, tem um vocabulário, um significado denotativo e conotativo, tem que ter ritmo, oportunidade, relevância, humor, porque até a pessoa que se comunica com você verbal, até pelo mau humor da palavra, ou de como a pessoa lhe responde, você entende que aquela pessoa não está bem, né? Às vezes você dá bom dia, a pessoa nem responde. Aí eu falei com a pessoa, nem me respondeu. Ou então a pessoa entrou de todo jeito, já foi falando, não deu nem bom dia, né? A não verbal é a expressão facial, gestos, a postura, ela vai depender da aparência pessoal, da entonação, da expressão facial, da postura, da marcha, dos gestos, do toque, né? Então, não precisa ter a palavra falada, né? A mensagem falada. As finalidades da comunicação tem a coleta de informações, instruir, esclarecer, trocar ideias, registro de informações, passar informações para a equipe. Aí nós temos como exemplo a passagem de plantão, né? Passagem de plantão, os relatórios. Então, isso aí é uma forma de comunicação. Peraí, gente. Então, a gente, quando vai fazer a passagem de plantão, Ana Tereza, tem gente na porta. Então, na passagem de plantão é que é coletado. E a gente só um momentinho, tá? Tem gente na porta. Então, na passagem de plantão é que é possível fazer essas coletas de informações, as instruções, né? Troca de ideias, porque você vai passar. Quando você entrou no plantão, você entra no plantão às 7 da manhã e às 7 da noite, né? Então, às 6h30, por aí, você já tem que estar com tudo organizado. Seus prontuários organizados, pacientes organizados, que é para passar, fazer a passagem de plantão para o seu amigo que vai chegar. Então, quando chega a outra equipe, aí você vai lá dizer, não, eu recebi o plantão às 7 da manhã, tinha 20 pacientes, 2 tiveram altas, dos 18 que ficaram, os 18 estão estáveis, já foi aferido sinais vitais, tem um que está assim, 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 apresentou. Então, é nessa passagem de plantão, é através dos relatórios, que você vai dizer como é que estão os pacientes que você estava cuidando. São 30 pacientes hoje, né? Então, você vai dar o número correto de pacientes, o que cada um apresentou. Isso é que se chama passagem de plantão. É você fazer o relatório do plantão que você passou. Clima favorável para a comunicação. Então, ouvir atenciosamente as pessoas, transmitir a aceitação, dar informações, sigilosidade, né, do que o outro esteja passando, manter um ambiente adequado e atitudes que interferem na boa comunicação. As falsas esperanças, as atitudes defensivas, né, tanto por parte dos profissionais, dos amigos, os julgamentos, as mudanças de assunto, né? E tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença.
Essa é a frase de um filósofo, né, Osley, e que é muito verdadeira, né? Então, voltando aqui para conversar com vocês. E aí, minha gente, entenderam bem a aula? Eu entendi. Sim, Sim. professor. Eu também, professora. Deu para passar direitinho o que são as relações interpessoais? Eu acho que dessas relações a gente não quer nenhuma atitude negativa, né? Deu sim, com certeza, ninguém quer. Para com os pacientes. Então, a gente passa por isso, é tudo que a gente estuda na sala de aula, é aprender a tratar bem, né? Trabalhar em equipe, trabalhar com os pacientes, né? Uma coisa que a gente sempre diz, ó, não bata boca com o paciente, não bata de jeito nenhum. Porque você tem que manter a sua postura ética. Se você descer do salto e tratar o paciente de iguala, você vai perder a razão. Deixa ele falar, eu sei que é difícil. Olha, eu também não sou santa, não. É difícil. Olha, eu vou dizer bem que uma coisa para vocês. Em 22 anos de serviço que eu tenho, eu discuti uma vez com o paciente, na época. Uma vez, em 22 anos. Mas olha, porque eu já estava assim, sabe? Primeiro, essa paciente, ela já tinha uma rixa comigo, por quê? Porque na época eu trabalhava numa associação, num clube de festa, pronto. Um clube de festa. Eu trabalho assim em duas localidades que só uma tinha posto, né? Aí na outra, como era 4 quilômetros de distância, o que eu propus aos agentes de saúde? Não, eu vou atender lá, a gente coloca as coisas, leva no carro, e aí a gente vai atender lá para eles não terem que vir a pé, né? Aí tudo bem. Nesse clube não tinha parede. Aí eles fizeram assim, um local improvisado. E aí eu sei que não tinha teto esse local, né? Aí essa paciente era uma gestante. Ela tinha dado HIV no exame dela. Aí eu chamei essa paciente, eu disse, olha, deu um probleminha aqui no seu exame, mas eu queria que você repetisse. E agora eu não quero mais teste. Eu quero um exame de sangue. Aí ela também não me perguntou o que era que tinha. Aliás, ela até me perguntou. Aí eu disse, não, foi só um probleminha. Claro que eu não vou fazer exame de HIV numa pessoa e vou dizer que ela tem. Eu vou ter que tirar a prova, né? E até porque se fosse mesmo, eu não ia dizer para ela. Quem ia dizer, eu ia encaminhar ela para um psicólogo. Mas eu não ia dizer, né? Aí eu disse, não, foi só um probleminha. Eu queria que você fizesse esse exame novamente, que é para a gente realmente ter certeza. Aí eu sei que passou um mês, aí o Natal, pré-Natal seguinte, ela não veio. Aí eu mandei o agente de saúde procurar ela. Eu disse, ó, eu quero que você traga essa paciente, porque o exame dela deu isso, e eu quero saber. Aí, com o agente de saúde eu posso comentar, né? Porque ele é da equipe, e quem é da equipe não pode estar dizendo as coisas, né? Aí eu chamei ele, aí ele trouxe ela. Eu disse, ai, fulana, você foi fazer o exame? Ela disse, fui. Mas aí eu não fiz, não, que eu passei o dia lá em Teresina e demorou demais, aí eu não fiz. Aí eu aqui, do jeito que eu estava, eu disse para ela, digo, olha, deixa eu lhe dizer bem uma coisa, o que é que você tem? Você tem HIV. E o tempo está passando, o seu bebê vai nascer com HIV. Só que não é obrigado você passar para ele. Aliás, eu não estou nem lhe dizendo que você tem HIV. Eu estou dizendo que deu no seu exame. Mas não estou lhe dizendo que você tem. Eu preciso do outro exame para eu tirar a certeza. Minha filha, aí nisso, tinha alguém de trás da cortina que escutou.
E essa pessoa foi falar para outra pessoa. Aí ela ficou chateada comigo, dizendo que ia me processar, porque eu tinha falado para todo mundo que ela tinha HIV. Minha gente, quando eu escutei isso, aí eu disse, ó, pois eu quero falar com ela. Aí tudo bem, eu sei que se resolveu, eu disse para ela que não estava gostando daquilo, que eu não disse para ninguém, eu disse só para ela. Eu não tinha culpa se o local que ela estava sendo atendida não tinha as melhores condições, né? Aí tudo bem, aí ela ficou chateada comigo. Ela ainda estava dizendo para o povo, eu fiz o exame e não deu HIV, mas ela nunca fez esse exame, ela nunca fez. Aí tudo bem. Aí deixei passar. O Dudu. Aí, quando passou um tempo, isso assim, uns 5 anos depois, que 5? Uns 10 anos. Aí estava a pessoa, o agente de saúde, disse assim, no meio do povo, né? Conceição, quem não quer se pesar para o Bolsa Família, o que é que a gente faz? Aí eu disse, oxe, se a pessoa não quer, deixa sem pesar. Aí eu olhei e voltei, se eu já vinha saindo do posto, né? Aí eu disse, mas quem foi mesmo? Aí ela disse assim, essa mesma pessoa estava lá. Foi eu, você não está vendo, você está cega. Ô, minha gente, no meio do povo. Aí pronto, aí nesse dia, eu disse, menina, aí eu voltei e disse para ela, olha, eu nunca lhe tratei mal, então você me respeite, mas no tom mesmo baixo, você me respeite. Por quê? Porque eu nunca lhe tratei mal, então eu também exijo respeito. Aí eu olhei para o agente de saúde e disse, você não quer ser pesada? Você não vai ser pesada, mas você vai ser cortado do Bolsa Família. Por quê? Porque ela tinha chegado por último, acho que tinha umas 50 pessoas na frente dela, ela queria entrar na frente. Foi a única vez que eu nem discuti. Eu olhei para ela e disse para ela me respeitar, entendeu? A única vez. Mas o resto, daí para cá, ela me trata bem direitinho, quero que você veja. Então, assim, a gente perde a razão quando a gente vai discutir com o paciente. Então, é o que eu digo para vocês vão conviver no meio profissional, porque depois que vocês terminarem o técnico de enfermagem, todos vocês, se Deus quiser, Jesus Cristo, vão trabalhar na área. Então, vocês sempre se lembrem dessas palavras. Nunca vão discutir com o paciente. Não discutam com eles, porque quem discute perde a vez. Tá certo? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar a aula? Podemos, professor, mas só lhe perguntar aqui uma coisa, Sim. né? Não é sobre o assunto, não, é sobre as notas. Você já corrigiu as provas? Não corrigi. Essa semana já me mandaram mensagem perguntando pela nota. Mas esse final de semana eu vou ter um tempinho lá para o domingo. Eu vou corrigir daqui para domingo. Na hora que eu corrigir, ou eu posto para vocês, ou então eu levo só sábado. Tá bom? Tá bom, tá bom. Por muito obrigada pela participação. Bom final de semana para vocês, tá certo? Obrigada para você Obrigada pela também. participação. Bom final de Tchau. semana. Tchau. 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 Gente, como é que tá? Boa, ótimo. Mas quando um paciente desrespeita mesmo, a senhora não pode fazer nada de jeito nenhum, né? Não, a gente não pode trocar bate-boca. Por quê? É antiético. Porque o paciente, ele sai dali, ele ainda sai lhe xingando, aí vai para os meios sociais, né, que hoje tudo eles estão filmando. Sim. Aí, Ah, não vai bater boca, né? Mas e essa mulher que fez isso, a senhora, tipo, ela
senhora disse que ela estava falando Mal. Aham. Aí eu te chamei, gente, chamei ela. Se você continuar falando, eu vou lhe processar. E assim, quando a pessoa, quando é detectada HIV, ela não é, tipo, meio que obrigada a ir lá para fazer isso, tipo... Mas não pode falar para ninguém. Aham. A senhora falou pro agente e tudo mais, e se ela não quiser... Não, eu falei para ela, só que o lugar que eu estava atendendo não tinha, não, era insalubre. Eu estava atendendo num clube de festa. Mas, Tinha uma cortina e o paciente ouviu o outro. e em questão disso, quando é detectado, tipo, ela não é obrigada a voltar por tipo, alguma lei, né, em relação a isso, não. Caso tipo, ela tem que avisar para os alunos, quando ela for ter um parceiro, essas coisas. É, ela tinha que avisar, só que não era certo, porque não é um teste que vai dizer que tem AIDS. Eu não disse que ela tinha, eu disse que tinha dado, que eu queria confirmar. E ela não queria de jeito nenhum. Ela não gostou. Nossa, é muito responsável. E aí, como é que você tá? Ele ajuda ele também. Ela não teve nada. Oi, me dá aqui. Me dá aqui. Tem pão,
tem queijo, tem faz uma. Tem massa, Mas tem não. cuscuz, se quiser molho. Ah, não. Vou fazer o mito que é mais fácil. Né? Se quiser molho a massa, quer? Se você puder. Não tiver problema. Obrigado, viu? Tô viciada. Pô. Molhar, viu? Isso, bota fora.